Em 7 de janeiro de 1982, o corpo de uma mulher chamada Barbara Oberholtzer, de 29 anos, foi encontrado próximo à cidade de Breckenridge, estado do Colorado, nos Estados Unidos. Barbara havia sido baleada 2 vezes e as chaves de sua casa foram encontradas próximo ao seu corpo, juntamente com uma meia na cor laranja. O estranho era que a meia não pertencia a ela. 6 meses depois de encontrarem Barbara, outro corpo foi encontrado. Agora se tratava de Annette Cheney, de 21 anos. Seu corpo estava em um riacho nas proximidades de uma estrada secundária. Ela também foi morta a tiros. A polícia encontrou com ela o par de meia laranja que combinava com a encontrada no caso anterior. As 2 jovens desapareceram no mesmo dia, 6 de janeiro de 1982, e foram alvejadas pela mesma arma, um revólver de calibre médio. Após as investigações, a polícia determinou que ambas foram mortas no mesmo dia, e talvez pela mesma pessoa. Eles acreditavam que o criminoso havia perdido uma das meias de Annette junto ao corpo de Barbara, o que explicaria o encontro do par de meias junto aos corpos. O principal suspeito do caso de início foi o marido de Barbara, um homem chamado Jeff Oberholtzer, com quem ela era casada desde 1977. Jeff dirigia uma empresa de conserto de eletrodomésticos, enquanto que Barbara trabalhava como recepcionista. Segundo ele, no dia do desaparecimento da esposa, tudo aconteceu normalmente. Ela saiu por volta das 7h15 da manhã para pedir carona até o trabalho, como fazia todos os dias. Segundo Jeff, era comum que as pessoas pegassem carona para se locomover pela cidade. Ele disse: "Todo mundo pega carona. Você conhecia as pessoas da cidade e elas conheciam você e procuravam por você para levá-las de volta se você precisasse de uma carona." Ainda segundo ele, por volta das 6h20 da tarde, Barbara ligou avisando que tinha saído com alguns amigos. Ele então a questionou se ela queria que ele a buscasse. Ela respondeu que não precisava e que pegaria carona com algum dos seus amigos de volta para casa. Neste meio tempo, Jeff disse que preparou o jantar e esperou sua esposa chegar. Ele alega ter adormecido em algum momento e acordou por volta da meia-noite, percebendo que Barbara ainda não havia chegado. Ele então decidiu esperar por ela até as 2 da manhã, que era o horário que os bares costumavam fechar na cidade. Após perceber que ela não havia retornado, mesmo depois daquele horário, ele decidiu sair para procurá-la. Sobre isso, ele relata: "Ela disse que estava no pub da vila. Ela estava com amigos e logo estaria em casa. Comecei então a preparar o jantar e esperei que ela voltasse para casa. Acordei por volta da meia-noite e Barbara ainda não havia chegado. Eu pensei que talvez ela estivesse bebendo além da conta e se esqueceu da hora. Só que ela nunca voltou para casa, e eu sabia que algo não estava certo." Em sua busca, Jeff entrou em contato com os amigos de Barbara que estavam com ela naquela noite. Eles disseram que ela havia saído do bar por volta das 7h30 da noite, e eles presumiram que ela havia conseguido uma carona para casa. Jeff então entrou em contato com a polícia para solicitar buscas pela esposa, mas foi informado de que ainda era muito cedo para considerá-la desaparecida. Sem opções, ele decidiu esperar por ela mais um tempo em casa. Na manhã seguinte, um fazendeiro encontrou a carteira de motorista de Barbara perdida no chão. Ele comunicou a Jeff, que foi buscar a carteira junto com 2 amigos. No meio do caminho, eles avistaram algo azul em um campo coberto de neve. Eles pararam para averiguar e viram que se tratava da mochila de Barbara, que levava sempre com ela. Com a mochila, havia alguns retalhos de tecidos ensanguentados e uma luva suja de sangue. Eles então começaram a procurar por Barbara pelas redondezas, até que 2 horas depois, encontraram seu corpo a alguns quilômetros do local onde a mochila foi encontrada. A polícia foi acionada e deu início às investigações. Ao analisarem a cena do crime, a polícia só encontrou as pegadas de Barbara, o que gerou estranheza. Uma meia laranja foi encontrada próximo ao seu corpo e um cordão de plástico havia sido amarrado em um dos seus pulsos. Além dos itens citados, foi encontrado também um jogo de chaves de casa, que pertencia a Barbara. Os investigadores começaram a análise da cena do crime, colocando neve ensanguentada dentro de garrafas. Uma testemunha confirmou ter visto Barbara perto do pub, pouco antes das 8 da noite, enquanto pedia carona. Segundo os detetives, ela foi baleada a queima-roupa. Eles presumiram que ela teria escapado do veículo e corrido ladeira abaixo antes de cair, atingida pelos tiros. Paralelamente ao dia que encontraram o corpo de Barbara, uma outra moça chamada Annette Cheney foi dada como desaparecida. Ela trabalhava como garçonete no Colorado
e também costumava pedir carona para ir ao emprego. Dadas as semelhanças dos dois casos, os policiais acreditavam que eles pudessem estar ligados. Eles então questionaram Jeff sobre Annette, mas ele negou conhecê-la. Tempo depois, após ver uma foto da moça no jornal, Jeff procurou os policiais e disse ter se lembrado dela. Ele disse que já havia oferecido carona para ela uma vez e lhe deu seu cartão de visita. Porém, negou qualquer envolvimento no seu desaparecimento e na morte de sua esposa. Segundo Jim Hartke, um dos responsáveis pelo caso, Jeff disse a ele que não conhecia Annette. E vários dias depois, após ver a foto dela no jornal, Jeff foi até ele e disse que a conhecia e que inclusive ofereceu carona a ela e deu um cartão de visita. Apesar desse ocorrido, Jeff disse que nunca mais viu Annette depois daquele dia. Os crimes abalaram as pequenas cidades daquele condado, já que não era comum acontecer esse tipo de coisa por ali. A partir desses acontecimentos, as autoridades locais começaram a alertar a população sobre o risco de pegar carona. No dia 3 de julho de 1982, 6 meses após o desaparecimento de Annette Cheney, um menino e seu pai estavam pescando, quando o garoto avistou o corpo de uma mulher deitada de bruços com uma jaqueta azul. Era o corpo de Annette Cheney. Segundo sua mãe, Annette queria se tornar uma comissária de bordo. Ela havia deixado o estado de Iowa para estudar numa escola em Omaha. Depois de um ano lá, ela foi para o Colorado trabalhar. Segundo a polícia, as baixas temperaturas e as águas geladas provavelmente preservaram seu corpo por meses. O cartão de visita citado por Jeff e o par da meia laranja que faltava foram localizados junto ao seu corpo. A partir daí, os policiais começaram um trabalho de investigação sobre o que poderia ter acontecido na noite de 6 de janeiro daquele ano. Eles sabiam que Annette foi vista pela última vez na cidade de Breckenridge, por volta das 4 da tarde, de acordo com uma testemunha não identificada. Naquele dia, ela deveria ter ido trabalhar às 8 da noite. A polícia acredita que ela deixou a cidade por volta das 5 da tarde para pegar carona de volta para casa e começar a se arrumar para o trabalho. Nesse momento, muito provavelmente teria sido o responsável pelo crime a lhe oferecer carona e dirigido com ela por cerca de 30 quilômetros. Ele a teria levado por uma pequena estrada sem saída, onde a violentou dentro do carro. Após o abuso, ela vestiu suas roupas, mas teria esquecido de colocar o outro pé da meia laranja, na ânsia de tentar escapar, deixando-a no chão do carro. O criminoso, então, teria atirado em suas costas, abandonando seu corpo sobre a neve. Após o crime, o responsável supostamente teria retornado para a cidade, onde também ofereceu carona para Bárbara. Ele então a teria levado para um local isolado e afastado da cidade, onde tentou violentá-la. No entanto, ela teria conseguido lutar e escapar do veículo. Neste momento, o par de meia laranja teria caído no local. Ela foi baleada 2 vezes ao fugir por um aterro de neve ao lado da rodovia. Segundo a perícia, a causa da morte de Bárbara foi hemorragia causada pelos disparos que a atingiram. Após alguns dias de investigações, a polícia solicitou que Jeff fizesse o teste do polígrafo, do qual ele foi aprovado. Além disso, ele alegou ter um álibi. No entanto, a polícia continuou tratando como um suspeito, mas sem nenhuma prova determinante. Haviam vários motivos para a polícia suspeitar de Jeff. O fato dele conhecer as 2 vítimas e achar a mochila da esposa em um local remoto não parecia ser mera coincidência. Segundo Jeff, durante os crimes, ele estava com um conhecido que passou em sua casa para lhe fazer uma visita. Porém, durante quase 9 anos, ninguém conseguiu encontrar esse conhecido de Jeff. Foi apenas em dezembro de 1990 que finalmente a tal testemunha apareceu e foi questionada sobre aquela noite. O homem confirmou ter visitado Jeff, mas o horário dado por ele e o dado por Jeff não coincidiam. Em uma entrevista, Jeff disse: "Só posso dizer que não fiz nada. Na verdade, havíamos planejado vários dias antes que era a hora de termos filhos. Tenho saudades da minha esposa. Eu não a matei." Para Jeff, sua esposa foi morta por algum conhecido dela. Ele disse não acreditar que ela tenha aceitado carona de um estranho, porque ele havia dado a opção de buscá-la, mas ela recusou, dizendo já ter uma carona garantida. Com suas palavras, Jeff disse: "Minha esposa não teria entrado em um veículo com apenas alguns caras estranhos. Ela sabia que poderia pedir carona se quisesse. Acho que ela conhecia alguém e que eles partiram juntos com a promessa de levá-la para casa." Referente a Annette, a polícia tentou contatar a mulher não identificada que foi vista com ela em 6 de janeiro. Ela foi descrita como uma mulher magra, branca e de cabelos escuros. Eles até chegaram a fazer um retrato falado.
mas nunca a encontraram. Os policiais tentaram contatar também um homem cuja fotografia foi encontrada na carteira de Annette. O homem, porém, não pôde ser encontrado. A arma usada pelo criminoso era um revólver 38, municiado com balas de ponta oca. Essa arma também nunca foi localizada. Algumas teorias sugeriram que Annette não teria morrido no local onde foi encontrada. Segundo essa teoria, ela teria morrido em outro lugar e seu corpo levado ao local onde ela foi achada. No entanto, essa teoria não pôde ser confirmada. Voltando para Bárbara, durante anos, acreditou-se que o sangue encontrado em suas luvas e nos lenços de papel de sua mochila pertenciam a ela. Mas no início da década de 90, testes de DNA determinaram que, na verdade, o sangue era de uma pessoa do sexo masculino. A polícia então resolveu testar o DNA de Jeff, que era um suspeito em potencial, para ver se era compatível com o que eles haviam encontrado. E após anos, Jeff foi finalmente declarado inocente de uma vez por todas, já que seu DNA e o encontrado na cena do crime eram incompatíveis. A polícia reiterou que Jeff sempre cooperou com eles ao longo dos anos, permitindo que os detetives revistassem sua casa diversas vezes em busca de evidências. Vários outros suspeitos foram investigados durante esse mesmo tempo. Um deles era um motorista de táxi, chamado Thomas Edward Luther. Ele já havia sido preso por atacar e violentar uma mulher, a quem ele ofereceu carona. Tempos depois, ele saiu da prisão e foi preso novamente em 1995, acusado da morte de Cher Welder, uma jovem de 20 anos. Durante sua prisão, ele teria se gabado de ser o responsável também pelas mortes de Bárbara e Annette. Segundo a ex-namorada de Thomas, ele não teria voltado para casa na noite em que ocorreram os crimes. Em seu depoimento, ele mentiu aos policiais, dizendo que estava trabalhando durante o ocorrido. Outro suspeito investigado pela polícia foi Tracy Petrocelli, um homem que matou sua noiva no ano de 1981 e iniciou uma onda de crimes em vários estados. No período das mortes de Bárbara e Annette, ele estava hospedado no local de trabalho de Annette, o Holiday Inn, em Frisco. No entanto, o DNA de nenhum dos dois suspeitos correspondia ao DNA encontrado na cena do crime, e por isso eles foram descartados. Devido à escassez de evidências, o caso foi arquivado após 18 meses de investigação. Em 1989, dois detetives, Richard Eaton e Charlie McCormick, se interessaram pelo caso e começaram a trabalhar de novo nele. Eles viajaram por todo o país, rastreando pistas e suspeitos por locais onde o criminoso poderia ter passado por todo esse tempo. Apesar dos grandes esforços, eles não foram capazes de resolver o caso nos anos seguintes. Os investigadores, então, colocaram o DNA encontrado à disposição do FBI para fazer uma comparação com as milhões de amostras em seu sistema, mas também não obtiveram sucesso. Após vários anos sem nenhuma novidade, os policiais especularam que talvez o criminoso nem estivesse mais vivo. Conforme a tecnologia foi avançando, surgiu uma técnica chamada de genealogia genética, onde os investigadores usam bancos de dados genéticos para rastrear o DNA de um criminoso através de sua árvore genealógica. Essa tecnologia já foi responsável pela solução de diversos crimes que foram arquivados por faltas de prova. Entre eles, o caso Michele Martinko, que só foi solucionado 39 anos depois, e eu já fiz um vídeo bem completo aqui no canal caso vocês tenham interesse. Voltando ao caso, esse rastreamento permitiu à polícia chegar a um homem de 70 anos, chamado Alan Lee Phillips. Em 24 de fevereiro de 2021, após coletar informações sobre ele, os policiais o seguiram próximo à sua casa e o prenderam. Para as autoridades, não havia dúvidas de que ele era o responsável pelos crimes há quase 40 anos, e agora iriam investigar sua possível participação em outros casos. Alan Phillips havia vivido sua vida normalmente todos esses anos. Ele trabalhava como mecânico e, de acordo com a polícia, morou em diversas cidades do estado do Colorado, o que reforça ainda mais a tese de que ele possa estar envolvido em outros crimes. Atualmente, Alan está detido em uma prisão do Colorado onde aguarda seu julgamento.